Você acha que a sua salvação vem como recompensa por conta das suas obras? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu quero falar com vocês aquilo que está lá em Romanos 4. Romanos 4 é onde então Paulo explica sobre a justificação pela fé e dando exemplo aqui, utilizando Abraão como um excelente exemplo para explicar isso. E lá no primeiro versículo fala assim: o que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Ou seja, se ele alcançou a salvação por causa de obras, não é diante de Deus que ele vai se orgulhar. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Olha que ponto importante, né? Ou seja, se a nossa salvação ela viesse por obras, na verdade Deus não estaria tendo nenhuma graça, não estaria concedendo nenhuma graça sobre nós. E sim, Ele estava pagando, recompensando aquilo que a gente tinha feito, ou seja, seria uma relação de troca. E não é isso que Deus faz conosco, né? Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, ou seja, então a graça e a justiça de Deus vem por conta da nossa fé. E aí então ele continua explicando, e aí lá no versículo 16, vou ler logo porque tem bastante coisa, ele diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, ou seja, Abraão é um exemplo, é pai dos judeus e dos gentios, porque ele, na verdade, ele não foi justificado por causa da lei que veio depois, ele sim foi justificado pela sua fé. Então basta a fé para que a gente seja justificado. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, ou seja, não somente da nação judaica, né? E diante daquele com quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, ou seja, o Deus que cria todas as coisas, que inclusive prometeu que ele iria fazer com que do ventre de Sara viesse um filho, e mesmo ela sendo idosa, ele acabou cumprindo, né? Como diz aqui depois. Abraão esperando contra a esperança, ou seja, não havia esperança real para ele de que ele fosse ser pai. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia. Então aqui, pessoal, a gente vê que esse mesmo parâmetro, ele é atribuído a nós. Da mesma maneira que Abraão, lá atrás, quando começou toda a trajetória do povo judeu, ele foi justificado pela sua fé, não por obras, não porque ele fazia parte de um povo específico, não porque ele cumpria a lei, não. Na verdade, foi pela sua fé. Ele creu naquele que pode todas as coisas, que é o Criador, que chama à existência as coisas que não existem. Ele aqui está falando da fé, e através da fé a gente recebe a graça de Deus, essa graça que é um favor imerecido. Então, que a gente possa tomar essa palavra e saber que é através da nossa fé que isso é permitido a todos. Aqui ele fala pai de muitas nações, então não é restrito a nenhum povo, nenhuma nação, nenhuma raça, mas sim a todos. Basta crer naquele que foi morto e ressuscitou para que nós fôssemos justificados, a saber, Jesus Cristo. Que você fique com essa palavra hoje, que Deus te abençoe. Um grande abraço.